Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luísa Normê e este é o projeto 10 do Clube da Aquarela. Esse aqui a gente vai fazer galáxias. Por que eu escolhi galáxias? Eu percebi que no projeto 8, que era uma coisa mais com cenários, que foi esse aqui, eu vi que vocês estavam fazendo, postando bastante no nosso grupo do Facebook, umas misturas de montanhas com galáxias e com céu estrelado e tal. Eu vi que muita gente estava fazendo e vocês estavam pegando tutoriais na internet. Então eu vi que era um assunto interessante e também analisei vários problemas que estavam acontecendo de técnica e que eu posso ajudar vocês. Então por isso, vamos fazer... Eu ia decidir fazer primeiro já uma pintura final, ensinar só como fazer uma forma, né, de fazer galáxia, mas eu percebi que tem várias e eu escolhi as minhas 3 favoritas, que eu acho que dá mais certo, e esse que a gente vai fazer primeiro. Eu vou pegar aqui uma folha dessas. Vocês sabem que eu uso essa aqui, né, que é da Aquarelle XL, porque ela é 300 gramas e ela, dos papéis mais baratos, ele é o melhor pra mim. É o que funciona melhor. Depois, claro, depois dele, aí vem os papéis de algodão e tal, que é muito mais caro. Então, eu acho legal pra usar quando você quer fazer uma aquarela mais, não sei, pra vender, pra dar de presente. Mas pra gente fazer nossos estudos, essa aqui tá muito bem. Tá muito boa, né? Então tá, então a gente vai pegar aqui. Esse aqui não vai ser o projeto final, esse aqui a gente vai testar 3 tipos de galáxias. Primeira coisa, nas galáxias a gente costuma usar fita, né, pra gente colocar nas bordas pra não ficar saindo tinta pra todo lado, pro papel não dobrar muito. Então, eu sempre fiz aqui projetos com vocês com fita crepe, mas a fita crepe ela vem com muita cola, então sempre tem que fazer aquele negócio de tirar a fita, colar na parede, na mesa, no braço, pra ir tirando a cola pra não rasgar o papel na hora que a gente for tirar. Mas aí eu fui testar outras fitas que eu tenho, e eu tenho essas aqui que eu nunca uso, que eu comprei há muito tempo em papelaria. Eu percebi que essas são até fáceis de achar em papelaria. Elas são como se fosse fita durex, só que colorida. E eu vi que elas funcionam até melhor que a durex. Eu tenho aqui a durex também. Eu até testei com ela. E assim, tanto a durex quanto essas, elas têm menos cola que a crepe. Então elas quase não puxam papel. Às vezes nem precisa ficar tirando cola, dá pra colocar direto. Eu achei mais fácil, porque eu acho um saco ficar tirando cola. Então eu vou usar essas aqui agora. Se alguém achar numa papelaria próxima de casa e tal, eu recomendo. Não sei que nome que é, não tem nome de nada. É apenas, tipo, uma fita muito... Olha só, ela é bem transparente. Cadê? É como se fosse uma fita durex mesmo, ó. Ela é super transparente. E a cola dela é bem, bem fraquinha. Então o que a gente vai fazer? Tá, mais ou menos. Não precisa ficar assim perfeito. Vocês sabem que eu não gosto de régua e ficar medindo coisas. Aí eu faço meio torto mesmo. Quem gosta de fazer retinho, faz retinho. Então tá. Então, outra coisa que é bom lembrar, sempre passem a unha assim nos cantinhos pra ter certeza de que tá bem colado no papel. E é isso. Então vamos começar. Primeira coisa, para fazer galáxia, a gente vai precisar de muita tinta sempre. E muita tinta já pré-feita, porque tudo que acontece aqui, a maioria das coisas, elas têm que estar molhadas para as coisas se espalharem, para as tintas se espalharem. Então, se a gente tiver aqui o tempo todo ficar pegando tinta, vai secar e não vai dar muito certo. Então, por isso é importante estar com godê e começar a puxar tinta. Então, assim, vamos escolher as cores. Galáxia, normalmente... Assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, na verdade. A galáxia pode ser qualquer cor. Não precisa ser necessariamente preto com alguma coisa. Eu já vi algumas galáxias que são rosa com laranja, que tava ótimo. Então, pode ser isso também. Eu vou fazer mais um pouco tradicional, porque é mais o que vocês procuram. Mas depois, à vontade. Então, quem tem de bisnaga...
vai ser um pouco mais fácil, porque a de bisnaga dá pra pegar mais cor de uma vez só. É só colocar aqui no godê e pronto. Então, vamos escolher as cores. Dá pra ser uma cor escura. Eu gosto de fazer, tipo, uma cor escura e uma cor clara. E normalmente a cor escura, eu não gosto de fazer preto. Eu gosto de fazer, tipo, uma cor mais quase preto. Então, sei lá, um azul muito escuro, um verde muito escuro, um roxo muito escuro. E aí as cores claras, tanto faz, assim, alguma que vocês achem bonita. Então, aqui eu vou começar, eu acho que vou pegar esse verde aqui, vou fazer ele clarinho. E vou fazer uma cor escura com roxo, será? Não, com azul mesmo. Ai, meu azul tá quase acabando. Pode ser, então, roxo. E preto, um pouco de preto aqui. Outra coisa, quem tem de pastilha é um pouco mais complicado, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai pegar um pincel aqui. E vamos começar... Ai, agora aqui que eu grudei tudo, vai ficar difícil eu mostrar as coisas. Vou pegar um papel, peraí. Esse cartão aqui é só para eu não ficar manchando a pintura embaixo, né? Então, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui o pote de água, pegar água e escolher a cor que a gente quer. Então, se eu for fazer com de pastilha, eu vou ter que puxar tinta. Aqui eu tenho azul. Eu vou querer fazer azul. E eu vou querer misturar esse azul com preto. Também posso misturar esse azul com marrom. Aqui, ó. E aí ele fica tipo um azul acinzentado, assim, que fica legal também. Então, dependendo de quanto quão grande é o papel, mais tinta a gente vai precisar, né? Então é meio... Se vocês quiserem fazer esse projeto depois, o final, ou até esse tudo menorzinho, podem fazer à vontade. Mas eu quero ensinar como fazer as coisas em formato grande, porque grande é mais difícil. Isso é outra dica que eu sempre dou. Quem tá começando, faz as coisas tamanho pequeno. Ó, como é que é com a de pastilha, gente? É uma pasta, né, que fica... Pastilha não, bisnaga. É uma pasta, tipo uma pasta de dente... E aí a gente tem que colocar água para poder a tinta ficar líquida, pra gente poder usar como aquarela. A gente sempre pode colocar as de bisnaga na pastilha, inclusive várias aqui são isso. Tipo, tinha acabado e daí eu comprei bisnaga, que sai mais em conta, porque ela é um pouco mais barata que a de pastilha e vem mais. Ou às vezes é o mesmo preço, mas vem mais tinta, então vale mais a pena. Quando vocês forem comprar avulso, né? Às vezes é legal começar com a caixinha, pra ter uma caixinha também, já ter tudo aqui, mas depois quando for acabando, vai repondo com bisnaga. Tá, aqui é uma das minhas cores. Vou limpar aqui o pincel. Ah, nesse projeto eu sempre falo de colocar um pote de água pra limpar o pincel e outro pra pegar água limpa. Mas nesse aqui eu acho que eu faria 3 potes de água. Um pra limpar pincel de cores frias, que seria tipo ou frias e escuras também, tipo verde, o azul, o roxo, e esse aqui para cores quentes, então amarelo, vermelho, rosa e tal. E tem um outro pote com água limpa mesmo. Se tiver um conta-gota, melhor ainda. Aqui eu não vou usar, acho que cores... Eu vou usar esse verde aqui. Então, já vamos começar aqui a primeira técnica. Então, qual que é a primeira técnica? A gente começa colocando água em tudo. Então, peguem o maior pincel que vocês têm para facilitar. Eu tenho esse aqui que é bem grandão. E não precisam comprar um super pincel de aquarela. Às vezes eu uso esses aqui, que eles são umas cerdas bem ruinzinhas, assim. Esse aqui é da Tigre, eu acho. Mas ele serve para as coisas de galáxia, então não se preocupem que o pincel não seja tão bom. Então, eu vou pegar aqui a água limpa, né? E vou espalhar em tudo. Lembrem que não é para colocar muita água e também não é para colocar pouca água. Como que a gente sabe? Não é para ficar uma poça de água, dá para ver às vezes quando tem uma poça, para tomar com esse cuidado, porque senão vai ficar tudo enrugado, vai dar muito problema.
Tá, enquanto ainda tá molhado, a gente vai começar. Eu vou começar com essa cor aqui mais escura. E já começar aqui nos cantos. Então, por que eu molhei o papel? Porque assim, agora as tintas que eu for colocando, elas vão se espalhar melhor. Só que ao mesmo tempo elas vão ficar mais claras. Então assim, o que dá pra fazer? Dá pra vocês irem com uma cor e limpando o pincel e pegando outra cor, ou dá pra usar 2 pincéis, que é o que eu recomendo. Pode ser qualquer outro pincel que vocês tiverem, eu vou pegar esse mesmo aqui e ir fazendo aqui, ó. Agora, qual que é o desenho da galáxia? O que é pra gente fazer? Então, ou vocês podem fazer meio só fazendo várias manchas e depois sai o que sai, que é normalmente o que eu faço, eu acho mais divertido. Mas também vocês podem pegar, tipo, fotos na internet de galáxias e ir fazendo e tentando copiar, assim, mais ou menos. Então, onde que é mais escuro, onde tem alguma cor e tal. Ó, por exemplo, aqui tá começando a secar, então o que eu faço? Coisas que acontecem muito. Essas transições não estão muito suaves, então o que eu faço? Eu pego de novo mais tinta, da verde, por exemplo, e vou colocando aqui pra ela se misturar de novo com esse azul mais escuro. E eu posso ir pegando também o azul escuro, que acabou, porque eu sabia que eu não tinha feito tinta suficiente. Ó, e aí, por exemplo, aqui eu tinha acrescentado mais verde, né? Aí agora eu também posso acrescentar por cima mais cor escura. Porque enquanto tudo estiver molhado, as coisas vão se espalhar. Então, ó, estão vendo que antes estava meio duro demais e agora eles já estão se misturando de uma forma mais legal. Ó, sempre coloquem gotinhas de tinta por aí, onde vocês querem que fique mais escuro ou mais claro. A galáxia também tem essa coisa de que nas laterais ela é mais escura e ela fica mais clara, assim, mais em alguns pontos por aí no meio e tal, nos cantos. Também outra coisa legal é quando vocês acham, não vai dar tempo, o que eu faço? Tá secando, ó, por exemplo, aqui tá secando. Então, pega um pincel limpo, coloca água e coloca água aqui, ó. Porque aí a tinta ela vai continuar se espalhando e vai ficar uma parte mais clara, mas não tem problema. O importante da galáxia, que é o que eu percebi que é o que dá mais problema com todo mundo que tá começando, que tenta fazer galáxia e tal, é que vocês deixam a tinta secar e as transições ficam muito duras. Dá pra ver claramente que tem uma mancha verde aqui, uma mancha rosa aqui, uma mancha preta aqui. E a galáxia e essas nebulosas e tudo que a gente quiser fazer com a aquarela que fica mais interessante, mais suave, é porque elas conseguiram as cores se misturar de alguma forma e criarem, assim, transições mais espontâneas, assim. Então, a questão da galáxia, ela é muito isso, ir observando, não tentem... Eu vou mostrar 3 técnicas, mas eu acho que o grande aprendizado aqui da galáxia é vocês aprenderem a observar e saber o que está precisando. Então, não pensar por passos. Primeiro passo é tal cor, segundo passo é tal mancha, quarto passo, sei lá, é água. Não. O que eu tô precisando? Nossa, aqui tá ficando esquisito. Coloca mais água, coloca mais tinta. Agora ficou esquisito do outro lado. Então, vê o que tá precisando. Ó, aqui, enquanto tá molhado, eu posso ir acrescentando as cores mais escuras, assim. Tá, aí pronto, assim. Tá.
Acabei, sei lá, eu tava olhando uma foto na internet e tem uma parte que é muito mais clara, eu não conseguia, a tinta acabou indo. O que a gente faz? Papel higiênico. A gente pega um pedaço de papel higiênico, faz essa bolinha e a gente vai tirar a tinta onde a gente acha que tem que ter uma parte mais clara. Então, por exemplo, tem que estar molhado ainda, né? Se não estiver molhado também dá pra colocar um pouco de água e aí tirar. Então, por exemplo, eu queria que aqui ficasse umas coisas assim mais claras, ó. Ó, eu já clareei aqui. Aqui também eu quero que fique um negócio claro. Entendeu? Dá pra ir clareando onde vocês querem. Aí também dá pra usar o papel pra quando tem um acúmulo muito grande de tinta, né? Só cuidado pra... aqui ficou branco igual, né? Mas não tem problema porque esse aqui é uma técnica que a gente vai usar mais camadas. Mas olha, eu tirei aqui um pouco com papel, ficou branco e eu posso colocar um pouco de tinta de novo que não tem problema. Tudo isso dá pra fazer sem problema porque ainda tá molhado. Depois que secar, vai ficar aquelas manchas estranhas. Então é isso. Essa técnica aqui, ela tem duas partes. Essa aqui é a parte 1. O que ela tem diferente das outras técnicas que eu vou ensinar? Qual é a vantagem dela? Então, a primeira vantagem é que como a gente coloca água em tudo primeiro, fica mais fácil espalhando tinta. A desvantagem é que a gente tem que fazer em duas partes. Vai ter que fazer uma segunda camada para a gente deixar mais escuro. Então, outra coisa, é interessante que a gente foi fazendo aos poucos... A gente usou já a cor escura com a cor clara. Então agora a gente meio que já pode ir na primeira camada e desenhando como que a gente quer a galáxia. Nesse segundo que eu vou ensinar, a gente não vai fazer assim. Então, peraí. Vamos pro próximo. Enquanto essa aqui seca, a gente vai para outra galáxia. A outra é a seguinte. Essa técnica eu gosto de usar para quando eu quero fazer uma galáxia com muitas cores. Muito colorido. Porque assim... Quando a gente tenta fazer desse jeito, que é colocando a cor escura junto com a mais clara, ou mais colorida ao mesmo tempo e trabalhando, dá uma confusão assim na cabeça, dá vontade de ter tipo 8 pincéis ao mesmo tempo, fica às vezes suja uma tinta, suja outra, é meio chato. Então eu acho mais fácil não misturar a cor escura com as cores claras, vivas, nesse primeiro momento, para não dar uma mistura muito estranha. Porque, não sei, é mais por organização, assim, por facilidade. Também para vocês verem outro tipo de técnica. Então, como é que a gente vai fazer? Vai começar igual, a gente vai pegar o pincel limpo, o maior que vocês tiverem, né, para facilitar. Pegar a água e espalhar tudo aqui. Aliás, antes, eu já fui colocando aqui. Escolham já as cores que vocês querem. Não a cor escura, escolham só as cores claras. Por exemplo, aqui a cor clara foi esse verdinho, né? Então, e a cor escura foi esse azul mais escuro. Nesse caso aqui, de cores claras, não sei, eu peguei um monte. Então aqui, tá tudo clarinho, tal, agora com meu pincel limpo, eu vou pegar a primeira cor, que vai ser rosa. Ai, meu Deus, preciso de água. Então, eu vou espalhando esse rosa por aí um pouco, assim. Aí, agora... Eu limpei meu pincel e peguei... E vou pegar esse laranja aqui. O certo seria, o que eu não fiz de novo, já deixar as cores prontas, né? Misturadinhas. Não é pra ir molhando na hora. Eu faço isso meio sem pensar. Até nas aulas eu não devia fazer isso e eu faço sem pensar. Ó, se eu acho que a tinta tá secando... Aliás, a água de baixo tá secando, que nem tá acontecendo aqui, o que que eu faço? Coloco água de novo.
Então, ó, por exemplo, aqui ficou meio estranho, então o que que eu faço? Eu posso colocar mais tinta ou então eu posso colocar mais água, ó. E aí, se eu quero que aqui fique claro, eu pego papel higiênico e dou umas puxadas. Porque eu acho que as galáxias ficam mais legais quando tem alguma área mais branca, assim, sabe? Então é legal, tipo, ir escolhendo umas áreas. Se tem na foto que vocês estão vendo, né? Às vezes tem umas galáxias que elas têm um negócio comprido, assim. Essa aqui é pra ficar assim clarinha mesmo, não é pra ter a parte escura que nem essa. Se eu quero que alguma cor fique mais forte, ai, não gostei e tal. Ainda se tiver molhado dá pra fazer, eu quero que o rosa fique um pouco mais forte, eu posso ir jogando ele um pouco aqui, ó. Com cuidado. E aí, ó, não tá, vocês vão esperando ver o que vai acontecendo com esse rosa. Se ele começa a se espalhar estranho, se ele não se espalha no caso, né, tipo, ele não tá se espalhando, tá ficando muito marcado. Vamos ver se em algum lugar fica marcado. Porque aqui ainda tá molhado e não tem tanto problema. É o mesmo truque de sempre. A gente pega o pincel só com água e vai colocando nas bordas. Então, ó. E aí, ó, se a gente for fazer assim, ó, tô com o pincel limpo, aí eu vou colocando nas bordas e vou secando o pincel e vou ir espalhando essa água aqui, ó, pra suavizar os cantos. Acho que os outros estão bem. Esse aqui tem umas coisas brancas muito fortes, mas eu acho que fica bem galáxia, então eu não vejo um problema. Acho que tá umas texturas legais. E agora a gente vai pra terceira. Assim, porque essas aqui eu quero que elas sequem completamente. De verdade, tem que secar completamente. Eu toquei nessa aqui e ela não tá molhada, mas o papel tá frio. Se o papel tá frio, quer dizer que ela não tá seca 100%. Então, vou pra esse terceiro. O terceiro é o seguinte... É, na verdade, o que eu mais gosto de fazer, porque ele é uma camada só, e vocês sabem, né, que eu gosto de coisas mais rápidas, e não ter que ficar esperando a aquarela secar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais complicadinho, e tem que ter, assim, né, tem que ter improviso. É uma parte mais de improviso. Então, como é que vai ser? A gente tem que deixar pronto já, agora de verdade, eu fiz bastante tinta. Da escura e da clara vão ser só duas cores, porque facilita um pouco. Colocar mais cores complica, eu normalmente faço sempre com duas cores, uma escura e uma clara. Eu gosto sempre de fazer combinações interessantes, então agora vai ser tipo um roxo escurão com um laranja claro, né? Não vai ser tipo, sei lá, preto e rosa, ou preto e azul, que é o que a gente normalmente vê. Então é legal também vocês experimentarem, aproveitem esses 3 exercícios para experimentar cores diferentes de galáxia. Eu sempre pego 2 pincéis e um pincel sempre vai ser para cor escura, um sempre vai ser para cor clara, eu não posso misturar eles, eu não posso limpar eles, nada disso. A outra coisa, eu vou precisar de água também. Eu tenho um conta-gotas, mas às vezes o conta-gotas sai muita água, então às vezes é legal ter um terceiro pincel só para colocar água. Eu vou pegar um pequeno, talvez esse aqui... esse outro pincel que eu tenho, e acrescentar água com ele. Ou então esse aqui que eu já estava usando, né, de água. Mas então, água limpa, 2 pincéis, cada um com a sua cor, e é isso aí. Aí agora como é que a gente começa? Tem que pensar que já tem que saber a lógica da galáxia. Então, que nem esse primeiro, a gente sabe que as bordas são mais escuras, e aí ela vai intercalando entre claro e escuro mais no meio. Então... eu vou começar aqui com escuro. E aí, dessa vez, eu não tô passando água antes no papel nem nada. Eu vou já direto com a tinta. Qual que é a diferença? A gente consegue fazer em uma camada só, sem precisar esperar secar, porque eu não tô usando água antes. Então, a tinta ela já vai ficar mais concentrada de primeira. Mas ela tem essa dificuldade de que a gente tem que ir aos poucos. Então, a gente não vai poder começar a pintar aqui e depois ir pra cá, que nem a gente faz nesses. A gente tem que fazer... uma sequência, tem que ter um caminho de pintura. Então, eu vou começar aqui com o escuro. Nossa, tá bem escuro. Então, eu posso, por exemplo, começar aqui.
Aí eu posso pegar um pouco de água. Ó, eu tô molhando o pincel e tô espalhando um pouco mais aqui. Aí eu gosto de pegar um pouco de água com esse outro pincel. Ó, espalhando aqui. Aí agora eu pego o laranja e vou colocando aqui. Vai ser um troca-troca de pincel, assim. O que eu gosto muito dessa técnica é que parece que a tinta ela consegue fazer umas coisas mais malucas assim. Ó, aqui eu quero que se espalhe melhor, então. E sempre observando as coisas que você já pintou, se estão estranhas. Tenta mexer ali. Claro, aqui tem que tomar muito cuidado que o roxo ele vai querer se misturar com laranja e se vocês ficarem mexendo muito o pincel, ele vai acabar ficando marrom. Então tem que tomar cuidado com isso também. Por isso é melhor vocês fazerem assim, pingar o pincel, ó, tá vendo? Eu tô dando só umas batidinhas do que ficar esfregando ele. Aqui eu tô esfregando ele, acabei de falar, mas tô esfregando ele aqui, porque eu vi que já tinha umas tintas que estavam secando, aí eu posso ir fazendo assim, ó, e vai mudando um pouco a borda. Ó, aqui, por exemplo, tá invadindo muito laranja, eu posso com o pincel empurrar pra lá, pegar aqui, ó, limpar e ir puxando. Aí eu posso colocar de novo o laranja, para ele se espalhar melhor. Aqui também, ó. Inclusive, eu acho que é mais fácil... Peraí, deixa eu limpar o pincel. Eu acho que é até mais fácil quando a gente for fazer coisas com laranja, colocar água primeiro. Então, por exemplo, aqui... Tá, eu tô fazendo com escuro, normal, pá, tal... Aí eu quero colocar um pouco de laranja por aqui. Então, eu posso fazer, em vez de eu colocar laranja direto, eu posso pegar o meu pincel só com água, jogar aqui. Aí vai ficar só água aqui. Se vocês acharem que é muita água, que nem aconteceu agora, ó, tira um pouco. E aí vem com o pincel laranja por cima. Aí agora, por exemplo, ó, terminei aqui. Onde que eu acho que dá pra melhorar? Ah, aqui eu acho que ficou muita parte branca, então ainda tá molhado. Vou colocar um pouco mais de escuro.
Tá, daí outra coisa, eu acho que tem umas partes que eu queria que tivesse mais branco. Então eu pego aqui, por exemplo, e faço algumas coisas aqui. Uma coisa que eu percebo, e isso vai acontecer com vocês, acontece com todos, que o preto da aquarela, ele não, quando ele seca, ele fica meio acinzentado. Vocês estão vendo que aqui, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas pra mim essa parte aqui já tá muito mais cinza do que essa parte de baixo aqui e aqui que tá molhado. E isso me incomoda, eu tento colocar mais tinta, mas não adianta. Então é isso, tem que aceitar. Não vai ficar super pretão. Vai ficar sempre meio cinza. E é isso, essa aqui tá pronto. Nossa, tem muitos barulhos na minha rua agora, vocês estão escutando? Ah, uma coisa que eu não fiz nessa, que eu poderia ter feito, que eu acho legal também, é, por exemplo, pegar, enquanto ainda estiver molhado, se quiser colocar uma outra cor diferente, não diferente, mas tipo acrescentar alguma coisa, por exemplo, nesse laranja, eu queria que tivesse um pouco de amarelo. Então eu posso pegar ou um laranja mais amarelado e eu posso, onde ainda tá molhado, colocar um pouquinho aqui assim, ó. E aí dá uma outra cara também, fica interessante, ó. Lembrem de fazer isso só onde tá molhado. Eu gosto muito desse tipo de galáxia porque é isso, dá pra você ir ao mesmo tempo ir acrescentando as coisas, escurecendo aqui, clareando aqui, e no final já fica tudo pronto, bonito. Você já sabe qual vai ser o resultado. Eu não sei como é que vai ser o resultado dessas partes aqui que estão pra secar, porque tá bem estranho, umas partes estão secando muito rápido e as outras não. Mas vamos ver o que vai acontecer. E também não tem tanto problema, porque a galáxia é isso, né? É um monte de mancha. Eu acho que só é importante não ficar aquela coisa óbvia de que vocês colocaram uma cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui, que dá pra ver que elas foram colocadas em tempos diferentes e elas não conseguiram se misturar de jeito nenhum. Agora que esse aqui tá seco, finalmente, assim, eu acho que tá 98%, mas já vou começar. A gente vai fazer o quê? Porque o que falta nesse aqui, diferente desse, né, que já tá finalizado? O escuro. A parte escura não tá tão escura, não tem tanto contraste. Mas o verde e os brancos já estão prontos. Então, a gente vai pegar só a cor escura. Eu fiz aqui, eu aproveitei que tinha um pouco daquele roxo e misturei mais azul, aí ficou esse azul meio arroxado, escurão. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse pincel pra isso. De novo, um pincel só pra água. E a gente vai usar bastante o paninho pra ir secando o pincel. Então, o que a gente quer fazer agora? Agora eu quero escurecer, então eu vou passando tinta de novo nessa segunda camada nas partes que são azuis, que eu já tinha pintado antes. Só que aí o que acontece? Daí fica aparecendo essas marcas, né, que tem tinta. Aí é pra isso que a gente vai usar a água. Esse outro pincel, né? A gente vai pegar aqui água limpa e vai passar nos cantos. É importante fazer isso logo, porque se a tinta secar vai ser mais difícil, vai ficar marcado. Então, a gente seca, ó, a gente seca o pincel e às vezes tira um pouco dessa água também, ó, dá uma puxada, se vocês acham que foi demais. Opa. Inclusive esse pincel ele é mole demais porque eu quero fazer. E aí, ó, se a água foi muito longe, a gente coloca de novo tinta escura. Às vezes a gente coloca e a tinta ela acaba indo longe demais, então a gente também pode pegar o papel higiênico e parar ela na metade.
Aqui, inclusive, pode ser um pincel pequenininho. Deixa eu testar com esse aqui. Tô só colocando água aí, ó. E passando nas bordas. Aí eu seco o pincel, pego mais água e coloco nas bordas. Seco o pincel, pego mais água pra suavizar. Então é basicamente isso. Toda vez que vocês veem que tem vocês acabaram de passar uma cor e ela fica tipo assim, ó. Tá vendo? Tá na cara que aqui eu passei um azul em volta e ficou essa bola, diferente disso, né? Então aí eu pego a água e coloco nas pontas. Ó, pra ela se espalhar. Se eu acho que se espalhou muito, pego papel e tiro um pouco no meio. Ó, estão vendo que sempre dá para acrescentar mais tinta, mas sempre passem água nas bordas, tentem deixar que ela se espalhe. E é isso. Acho que essa aqui foi também. Última galáxia. Como que a gente vai fazer essa? Vai ser muito parecida com essa, só que em vez da gente ir... Porque agora a gente quer colocar a parte escura, né? Que nem existe. Aqui já existia, aqui ainda tem que ser feita. Mas em vez de ir colocando ela aos poucos, que daria também, vocês podem fazer esse aqui misturado com esse. Mas só pra fazer diferente, a gente vai fazer... Agora que tá completamente seco... mais ou menos... eu acho. A gente vai pegar o pincel grande e passar uma camada de água por cima. E depois a gente vai começar a colocar o escuro. Então a gente não vai precisar ficar prestando atenção nas bordas, porque tudo vai se espalhar de qualquer forma. Eu já deixei aqui a cor escura pronta. O pincel que eu vou usar para isso também. E aqui o pincel limpo com água limpa. Então eu vou pegar aqui água limpa e vou passar por cima de tudo. Agora, essa técnica eu acho ela um pouco mais perigosa que as outras, porque às vezes tem algumas tintas que elas mesmo parece que estão secas, elas acabam se espalhando assim. Mas não que dê um grande problema. Tá, pronto. Aí agora vou pegar a cor escura e vou começar por aqui. Sempre pelos cantos. E aí vocês escolhem que cores vocês querem que mostre, quais cores vão desaparecer e tal. Tá, eu fiz a primeira camada, tá tudo meio molhado ainda. Então, vamos ajeitando coisas. Pego o papel e vou abrindo alguns espaços. Como eu usei água para colocar primeiro, a cor não fica tão escura assim, né, a cor escura. Então, eu vou ter que ficar colocando mais camadas.
Se vocês acharem que tem alguma parte estranha, por exemplo, aqui eu acho que tá meio estranho. Aí eu vou colocar um pouco de água para espalhar melhor. E posso com o pincel também ir puxando. Ou com o papel, né? Se vocês quiserem que as cores aqui fiquem mais vivas, tipo os rosa e tal, nessa parte que a gente tá colocando de novo a cor escura, a gente pode colocar também as claras. Então, por exemplo, eu posso pegar o rosa. Claro, enquanto tudo estiver molhado ainda. Aqui tem poucas coisas molhadas, mas eu posso aos poucos ir colocando uma coisa ou outra aqui. Aqui, por exemplo, não tá mais molhado, e o que que eu faço? Água, sempre água. Água nas pontas. Quem tem aquarela líquida, eu sei que a gente tá com aquele drama que a aquarela líquida ela não dura muitos anos, desbota, etc e tal. Mas ela é muito legal para fazer galáxia. É a minha tipo de aquarela favorita. Ela espalha muito melhor, muito melhor. Então, quem quiser usar, à vontade. Outra coisa que eu acho legal é jogar umas... Ó, eu tô pegando água com o pincel e só jogando por aí. Vai dar umas... Vai abrir, assim, uns espaços interessantes. Pronto, acho que já ficou melhor agora. Parecia que faltava um pouco de contraste nessa aqui. E é isso, eu vou esperar secar tudo. E aí a gente vai pra parte das estrelas. Agora que finalmente tá tudo seco, chegou até a sair a fita aqui. Pra ver como ela é fraquinha e funciona bem. Porque eu quero, né? A gente vai pegar a tinta guache branca. Dá pra fazer também com tinta acrílica branca. A tinta branca da aquarela ela não funciona tão bem porque ela não é opaca o suficiente. Às vezes ela fica meio aguada, transparente e não aparece direito. Então eu vou pegar aqui essa guache que eu tenho. Inclusive ela tá já totalmente seca, mas é só colocar água. Eu vou pegar aqui tinta. Coloca num recipiente, assim, numa parte do godê, ou então em um pratinho, em algum outro lugar. O que que é importante? Parece que se a tinta estiver bem espessa, ela vai fazer estrelas melhores, mas na verdade ela precisa estar mais aguada para conseguir a gente espalhar ela melhor. Então a gente coloca um pouco de tinta e também um pouco de água, tem que estar aguadinho. Aí assim, tem gente que faz com pincel, mas eu acho que o resultado não sai tão bom e às vezes dá alguns erros. Eu acho que a melhor forma de fazer as estrelas é com escova de dente. Então é uma coisa muito fácil de conseguir, todo mundo tem uma escova de dente velha. Se não tiver uma velha, justo acabou de trocar e tem uma nova, dá pra comprar uma muito barata, compra mais barata que encontrar no mercado e guarda ela só pra fazer isso, pra fazer galáxias. É um bom investimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega a escova, passa ela nesse branco aguado, né? E aí, ó, pega assim, ó, o dedão aqui e é pra puxar pra trás. Então, ó, vamos começar pela do meio. Ó, eu vou puxando e as estrelas vão... E pronto, eu vou mostrar uma técnicazinha a mais, mas só no projeto final. Por enquanto é isso, agora a gente pode já tirar as fitas e ver o resultado. Agora vamos para o projeto final. Então tá, esse aqui vai ser o projeto final. Eu peguei a mesma folha de antes, né? Ele é um tamanho A4, coloquei ele na vertical e coloquei as fitas. É isso.
Tá, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer uma galáxia. Peguem, escolham a técnica que vocês gostarem mais, ou misturem as técnicas, ou o que for. Também escolham as cores que vocês acharam mais interessantes, as escuras e as claras. E façam toda a preparação. E a gente vai fazer, só para não ficar só uma galáxia, eu pensei que a gente pode fazer alguma coisa no meio aqui. Eu inventei uma janela. Então, como é que a gente vai fazer essa janela? Eu vou pegar minha régua. Cadê minha régua? Aqui. E eu vou fazer, tipo, um retângulo aqui no meio, que vai ser tipo uma janelinha. Eu também posso pegar alguma coisa pronta que já seja... Tá, eu achei essa ideia melhor. Eu peguei aqui um papel e eu dobrei ele até ele ficar desse tamanho, que é o tamanho que eu quero fazer a janela. Então, eu acho mais fácil que daí dá pra, tipo, calcular onde que você quer posicionar. Eu quero posicionar mais em cima aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. Aí, o que é importante? A fita, a gente vai colocar uma fita aqui, né, pra gente não pintar nessa área. Então, como a gente fez no projeto 1, não sei quem tava aqui, quem lembra, quem fez, quando a gente quer que a fita fique por dentro e a gente faça tipo um triângulo, uma forma dentro, a fita ela tem que estar muito bem medida. Não dá pra fazer que nem a gente fez nesses cantos aqui, que tanto faz a parte de fora, né? A parte de dentro importa. Então, eu vou medir mais ou menos quanto que eu quero que seja. Vamos fazer esse tamanho mesmo aqui. Vou fazer um pouco menor que isso, na verdade. Vou fazer 10 centímetros, então, vou pegar a fita. É o mesmo truque que eu mostrei naquele outro vídeo. A gente pega a fita e marca ela aqui até os 10 centímetros e corta. Ó, então aqui, ó, vê do 0 ao 10, aí eu vou fazer mais uma igual. E esse lado aqui eu quero que seja de 7, tá? Então... Tá, pronto. Nossa, essa foi a parte mais difícil do clube inteiro pra mim. Essa fita não é tão fácil assim de mexer. Pronto, aí agora sim. Agora que a gente tem essa parte protegida, é só fazer uma galáxia em toda a parte que não é, né, nesse quadradinho. Então vamos começar. Eu escolhi fazer, então, uma cor escura que é meio que um roxo azulado escuro, e as cores claras vão ser um laranja claro com essa cor coral, e talvez eu coloque um amarelo por aqui ou por ali. Então eu vou usar 2 pincéis, e em vez de usar um terceiro pincel para água, eu vou usar esse pote com conta-gotas, que para mim é mais fácil. E aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor para o caso de vocês. Então, como eu fiz no outro, eu vou começar aqui pelo canto. Retiro o que eu disse, vou usar assim um pincel com água aqui. Ó, aqui o roxo ele tá se atravessando muito, então eu vou tirar um pouco e aí colocar o coral de novo aqui. Então aqui eu tô fazendo, eu tô colocando água com esse pincel. Eu vou tirar um pouco desse roxo aqui e vou acrescentar o coral aqui no meio.
Também é muito cuidado com esse pincel da cor clara. Toda vez que ele acabar encostando assim na cor escura, ele vai acabar se manchando um pouco. Então, é sempre bom, ó, ter esse pano aqui do lado para ir tirando essas partes, né, escuras que vão ficando no pincel e vai manchando ele, manchando a cor, né? No caso dessa aqui. E, ó, eu acho que aqui tá muitos pontos óbvios, então eu vou pegar e jogar umas águas por aí. E tirar um pouco assim. Eu só acho que pareceu muito tipo uns pontos. É, mas não sei se tem muito o que eu fazer. Talvez fazer uma coisa assim que não pareça que tá tudo num quadrado, né? Eu acho que eu vou levar pra cá, ó, puxar um pouco aqui, tirar um pouco de tinta, ó, tá vendo? Com o pincel eu pego água e posso tirar um pouco dessa tinta aqui, ó. Porque aí parece que a galáxia ela vem de outros lados, né? Não parece que ela simplesmente tá dentro dessa caixa que é a pintura. Acho importante ter umas coisas assim. Então aqui também fazer como fingir que elas estão vindo de longe. Aqui, né, também acho que foi uma coisa que eu não devia ter feito. Essa parte aqui ter ficado muito escura. Então, essas coisas que eu queria que vocês vissem que dá pra fazer. Então, por exemplo, aqui eu tô arrumando minha galáxia de acordo com... Eu tô arrancando papel aqui, né? Mas... não vai dar pra perceber muito. Eu tenho esse problema de que quando eu gravo os vídeos aqui pro clube, eu fico numa posição assim do papel que eu não consigo enxergar o todo. Eu enxergo por um ângulo meio ruim, assim, um ângulo meio de baixo. E aí quando eu olho de cima eu penso, vixi. Pronto, agora é esperar secar. Vamos ver se deu certo. Aí agora que tá seco, a gente vai pegar fazer de novo aquele guache com água. Pegar aqui, que já tenho pronto aqui. Colocar na escova de dente. É muito importante colocar algo aqui na frente. Aqui. Eu recortei um pedaço de papel assim. Colocar na frente. Muito importante. E aí sim.
Vão treinando para descobrir de que forma mexer aqui o dedo, como deixar a escova de dente para que faça estrelas um pouco diferentes. Eu vejo que dependendo do jeito que eu aperto, se eu tô mais perto, mais longe, faz um tipo de estrela diferente. Daí agora, o que mais que a gente pode fazer com as estrelas? Eu vou tirar daqui. Então, tem uns truquezinhos que a gente pode ou pegar um pincel fino e ir fazendo estrelas maiores, então com o guache também, ou então com aquela caneta de gel, que é essa aqui. A gente pode ir fazendo... Ah, eu quero que tenha uma estrela maior, sei lá, aqui. Eu acho que fica legal fazer umas estrelas maiores, então dá pra fazer assim. Ou dá pra pegar, que nem eu falei, a mesma tinta com pincel fino. Tá, e outro truque legalzinho é fazer assim, aí a gente faz com pincel. A gente pega a tinta branca mais aguadinha, e faz um círculo maior, assim. Mais aguado ainda que isso. Ah, eu acho que a explicação não ficou muito boa por causa da luz. Vou fazer de novo, então. Como a gente faz esse outro tipo de estrela, que fica bem legal. Pega o pincel fininho. Eu vou pegar aqui a tinta branca bem aguada. Dá pra usar a aquarela branca. É boa pra isso, porque ela nunca fica muito opaca. E a gente realmente precisa de algo mais clarinho. Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui, nesse canto aqui. Nossa, preciso de mais água. Tem que ser bem aguadinho mesmo. Aqui. Ó, estão vendo que tá só Tá ficando só um pouquinho aqui branco, não é muito. Ó, eu posso fazer outra aqui. Daí agora eu espero secar. E faço um pinguinho branco no meio. Depois que estiver seco. Ó, e aí fica uma estrela que parece que ela tá espalhando assim um pouquinho. Fica bem legal. Quando vocês estiverem satisfeitos com as estrelas, vamos começar a tirar as fitas, então. Então, o que a gente vai fazer com isso aqui? Olha, pode fazer o que vocês quiserem. Inclusive, ficou gigante essa minha janela. Eu achei que ela ia ficar menor. Eu vou fazer com um lápis mesmo. Opa. Vocês podem fazer com uma régua. Como eu já disse, eu não gosto muito de régua. Então, eu vou fazer na mão mesmo. Eu vou fazer uma janela. Então, como é que eu faço a janela? Primeiro a gente faz, né, tipo essa moldura que a janela tem. Então, eu gosto de fazer assim, eu faço uma linha aqui na diagonal, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí eu fecho. Tá, eu vou usar régua. Aí, além disso, às vezes eu gosto também de colocar mais uma linha aqui no meio. Ficar uma janela mais complexa. Ah, eu vou fazer na mão agora. Pronto, essa é a janela. Aí agora, o que a gente pode desenhar dentro? Pode ser, na verdade, qualquer coisa que vocês quiserem colocar dentro. Eu vou simplificar e colocar umas nuvens. Então, tipo, é como se nessa janela tá no meio do espaço e a gente consegue ver um dia claro lá dentro, sei lá, com nuvens. Fica uma coisa meio surrealista, assim, né? Então, eu faço a nuvem assim, eu faço umas bolinhas assim. E aí eu termino ela aqui. Aí eu vou fazer outra aqui. Aqui. Aí eu vou fazer uma inteira aqui. Só pra ficar uma coisa meio perspectiva, eu vou fazer uma maior, outra menor e elas vão diminuindo com aqui atrás. Deixa eu ver se faço mais uma. Não, acho que tá bom.
Então, por que que eu fiz esse aqui? Esse aqui eu fiz com lápis, esse aqui eu fiz com lápis de cor. Porque aqui não vai ter muito problema ficar com lápis, porque eu vou passar uma linha depois por cima. Mas nesse aqui das nuvens, não. Então, eu não quero que apareça a cor de lápis. Eu quero que apareça só o céu. Então, eu vou pegar um azul claro. Vou pegar esse meu pincel aqui, porque pra mim é mais fácil fazer com pincéis esses que são redondos de ponta fina, em tamanho médio, pra contornar tudo. Então, eu vou pintar tudo que tá em volta da nuvem e deixar a nuvem branca. Aí aqui, né? Bom, não sei se faz sentido eu falar de novo sobre como fazer preenchimento, já que a gente tem vários projetos aqui no clube sobre preenchimento. Mas o truque é... Peraí, deixa eu passar para uma parte menos complicada e eu explico. A gente usa a parte maior assim, tipo, a gente usa o pincel mais virado para fazer áreas grandes, ó. E aí, quando a gente quer fazer detalhe, tipo, perto da nuvem, eu subo mais o pincel, deixo ele mais reto e passo ele aqui, ó, pra ter mais controle. Quero fazer área grande, eu deito ele. Preenchimento é muito rapidez, assim, tem que... Não dá pra demorar muito, que senão a tinta seca e aí vai parecer muito que você deixou a tinta secar e depois voltou. Aí um truque, né, que eu sempre falo que é legal é tipo, por exemplo, aqui eu vou pra lá e aí eu quero que essa parte não seque. O que que eu faço? Eu coloco mais tinta aqui e ó, e deixo essa poça. Tá vendo que aqui tá mais escuro? Porque aqui tem uma poça de tinta que vai demorar pra secar. Enquanto isso, eu vou terminando aqui, ó. Que já tava quase secando. Outra coisa que eu gosto de usar lápis aquarelável para desenhar essas coisas é que se eu quiser mudar a forma eu consigo, porque o lápis ele acaba sumindo, né, no meio aqui. Como eu passo água em cima dele, ó, tipo, nem dá pra aparecer. Ficou uma nuvem bem estranha essa aqui. Ó, daí eu volto aqui embaixo e a tinta ainda tá molhada. E eu posso continuar, sem problemas. Aí agora eu vou esperar secar e vou pintar a... eu não consigo lembrar a palavra em português, ia dizer o frame da janela. Moldura, não é moldura. Tá, eu fiz uma mistura aqui. Uma mistura não, eu peguei o marrom que eu já tinha pronto. Acho que é o siena que ele tem já no estojinho. E agora eu vou pintar aqui. Aí eu vou pintar os dois lados, as duas partes da janela. E aí depois eu vou passar uma linha por cima para delimitar nessas duas áreas que tem aqui. Aí agora que a tinta tá seca, o último toque. Dá pra fazer mais detalhes na janela, quem fez mais coisas no céu. Eu vou pegar, por exemplo, dá pra pegar um lápis de cor marrom escuro e contornar essas linhas, né, que estavam aqui antes. Essa aqui, ó, que a gente fez com lápis. E contornar ela toda. Eu acho que eu vou testar fazer com um pincel também. Quem quiser fazer com pincel, eu vou pegar aqui um marrom um pouco mais escuro. E é isso.
acho que tá pronto. Quem quiser fazer mais detalhes, à vontade. Talvez eu ainda faça um... Dá pra pegar agora sim com lápis de cor. É que eu achei que esse lápis ele não fez muita diferença. Mas, ó, eu gosto mais do lápis de cor pra fazer sombra. Então, por exemplo, essa parte aqui de dentro, ela pode ser um pouquinho mais escura. Ó, e aí eu tô fazendo com lápis de cor mesmo. Pra dar mais profundidade. Pronto, agora sim, espero que tenham gostado. Ele ficou assim, né? Vou ver se eu consigo gravar mais de cima pra vocês verem como é que ficou. Me mostrem como ficou de vocês no grupo do Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, com a hashtag Clube da Aquarela. E é isso. Já falei, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem escrever aqui nos comentários do YouTube. Eu vou só tirar aqui a câmera pra mostrar pra vocês melhor como ficou. E é isso, tchau!